E se o Deus que você foi ensinado a adorar, o Deus do julgamento, do ciúme e da ira, for, na verdade, o seu carcereiro? Esta é a pergunta proibida. A dúvida que a programação religiosa define como a blasfêmia suprema. Mas você está aqui porque essa pergunta já ecoa dentro de você há muito tempo. Você fez tudo certo. Seguiu os mandamentos, praticou a moralidade ensinada, talvez tenha pago os dízimos e se esforçou, com sinceridade, para ser um bom servo de Deus. Você foi o bom prisioneiro. Então, por que a vida permanece fundamentalmente travada? Porque a ansiedade crônica, a culpa que corrói e os exatos mesmos lobos de sofrimento, seja financeiro, emocional ou existencial, continuam se repetindo com uma precisão matemática. Este é o paradoxo do bom prisioneiro, a sensação de que, quanto mais você obedece às regras da prisão, mais as paredes dela parecem se solidificar ao seu redor. A sua angústia não vem da falta de fé. Ela vem de uma dissonância cognitiva profunda. Ela vem da suspeita silenciosa de que o sistema parece desenhado para falhar. Você rezou por décadas para um Deus Pai que, textualmente, opera com base em ciúmes, ira, punição e controle absoluto. Um Deus que exige adoração constante, mas que, em troca, oferece silêncio, julgamento e um mundo brutal. Aquela sensação de que algo está errado com o mundo, que você carrega desde a infância, você não está louco. Você está lembrando. E se o mundo material, com suas leis brutais de olho por olho, não for a criação perfeita de um Deus de amor, mas sim uma imitação falha, uma fabricação, uma simulação de um arquiteto menor e ignorante? Os textos antigos, aqueles que foram enterrados no deserto de Nag Hammadi, dão um nome a esse arquiteto, Yaldabaoth. Samael. O Demiurgo. Ele é o Deus menor, nascido da queda de Sofia, a sabedoria, que, em sua ignorância e arrogância cósmica, criou este cosmos material e declarou para suas próprias criações: não há outro Deus além de mim. Ele não é a fonte suprema, o pleroma, o todo incognoscível. Ele é o artesão da matéria, o administrador desta simulação. Uma análise hermética e gnóstica do Deus do Gênesis revela, não uma fonte suprema, mas o comportamento exato de um arconte. Porque ele precisa de adoração? A fonte verdadeira, completa em si mesma, precisaria de energia externa? Porque ele proíbe o conhecimento, a gnose, da árvore? Porque ele opera através da lei, do medo e do contrato, a culpa da dívida, o pecado original? Este é o modus operandi do Demiurgo: manter suas criações na ignorância de sua verdadeira origem, de que elas carregam uma centelha divina do pleroma verdadeiro. Vamos inverter a perspectiva por um instante. Se eu fosse o sistema, o Demiurgo, e quisesse manter prisioneiras as centelhas divinas que caíram na minha simulação, qual seria a estratégia perfeita? Primeiro, eu me declararia o único Criador. Segundo, eu criaria uma narrativa, como o pecado original, onde elas são as culpadas por estarem presas aqui. Terceiro, eu demonizaria o conhecimento, a gnose, que revela a verdade sobre a prisão. E, o mais importante, a tática arconte perfeita. Eu criaria uma religião em meu nome que glorifica o sofrimento, a obediência cega e o martírio, transformando a própria prisão em um teste de fé. E é aqui que a verdade mais radical, a verdade gnóstica suprimida por milênios, entra. Onde Jesus, o Cristo, se encaixa nisso tudo. A revelação, que o cristianismo institucional tentou apagar, é esta: o Cristo, o Logos, a emanação do pleroma, não é o filho do Demiurgo. Ele é o antagonista direto do Demiurgo. O Cristo gnóstico não é um príncipe deste mundo, ele é um infiltrado. Um mensageiro enviado de fora da simulação. O Demiurgo opera na base da lei, da dívida e do sacrifício. A ideia de um sacrifício de Cristo, como vendida pela religião, é uma transação dentro do sistema do Demiurgo, pagar uma dívida de sangue com mais sangue. A visão gnóstica é profundamente diferente. Cristo não veio para morrer pelos pecados, isso é propaganda do Demiurgo para manter o sistema de culpa e dívida funcionando. Ele veio para trazer gnose, conhecimento.
Ele veio para lembrar a humanidade de sua origem divina fora desta simulação, dizendo: o reino de Deus está dentro de vocês. Esta afirmação, por si só, anula o demiurgo. Se o reino está dentro, você não precisa de intermediários, de sacerdotes, de templos, e certamente não precisa do administrador da prisão. Com essa chave, a releitura gnóstica de Gênesis se torna óbvia e assustadora. A serpente no jardim, frequentemente associada pelos gnósticos ao Logos ou à própria Sofia, não foi a vilã. Foi a primeira mensageira da gnose. Ela tentou libertar Adão e Eva da ignorância animal imposta pelo demiurgo, dizendo: no dia em que comerdes, vossos olhos se abrirão. O demiurgo, o carcereiro, com medo de perder seu gado, os expulsou. A queda não foi a queda no pecado, foi o primeiro ato de despertar que foi frustrado pelo sistema. Então, como essa mensagem pura de libertação e soberania interna se tornou a mais perfeita ferramenta de controle da história? O mecanismo de controle é uma inversão sutil, mas total. A mensagem de Cristo era: o reino de Deus, o pleroma, está dentro de você. Uma declaração de soberania de consciência absoluta. A religião institucional, o cristianismo paulino que se aliou ao Império Romano, inverteu isso para: o reino de Deus é externo, o céu, a instituição, e você precisa da igreja para acessá-lo. A própria cruz, que para alguns gnósticos simbolizava a anulação do corpo material e das leis dos arcontes, foi transformada no símbolo máximo da dívida, da culpa e da glorificação do sofrimento. O martírio como ideal. O sistema passou a dizer: sofra agora, obedeça, sinta-se culpado, e talvez, você seja salvo depois que morrer. Porque os textos de Nag Hammadi, como o Evangelho de Tomé ou o Evangelho da Verdade, foram enterrados e declarados hereges. Porque eles eram manuais de fuga da Matrix. Eles não promovem a fé, eles promovem a gnose, a percepção direta. O cristianismo que venceu foi aquele que se aliou ao poder demiúrgico na Terra. Ele focou nos textos que promovem fé, obediência ao sistema, e hierarquia, os novos arcontes, bispos, papas, enquanto queimava os textos que promoviam a autolibertação. E este é o mecanismo de controle mais sutil, a diferença entre salvação e libertação. Salvação é uma oferta do demiurgo. É uma negociação dentro da prisão. Eu te salvo das minhas próprias regras, do inferno que eu mesmo criei, se você me obedecer e me adorar. Libertação, a gnose, é o insight, a percepção, de que as regras, o juiz, o pecado e a própria prisão são ilegítimos. Você não precisa ser salvo de um sistema falho. Você precisa acordar e sair dele. Como, então, parar de adorar o demiurgo e destravar sua vida agora? A resposta não é um clichê. Não é apenas vibre alto ou pense positivo. Parar de adorar não é um ritual externo. Você não precisa queimar nada ou ir a um novo templo. É um ato mental. É um exercício contínuo de percepção. Você para de adorar o demiurgo quando para de alimentar os arcontes com sua energia emocional. O demiurgo e seu sistema não se alimentam de suas orações. Eles se alimentam da sua energia. Eles se alimentam da sua culpa crônica. Do seu medo do julgamento. Da sua ansiedade sobre o futuro. Da sua necessidade de validação externa. Da sua crença de que você é falho ou pecador. Você o adora toda vez que aceita a culpa que não é sua. A verdadeira oração gnóstica, a verdadeira ação anti-clichê, é a auto-observação soberana. É a aplicação da gnose. Quando o travamento aparecer, quando a ansiedade subir, quando o loop de sofrimento começar a tocar, você para e pergunta: qual programa está rodando agora? De onde veio esse pensamento que eu acabei de ter? Foi realmente meu? Ou é a voz do carcereiro? É o programa da culpa? É o medo da escassez? É a necessidade de aprovação que me ensinaram a ter? A verdadeira prática é detectar esses pensamentos vírus, essa programação arconte, e neutralizá-los com a sua percepção. Você não luta contra eles. Lutar é polaridade, é o jogo do demiurgo. Você os observa sem se identificar. Você os vê como o código da simulação tentando obter sua energia. E, no momento em que você os observa soberanamente, sem medo e sem culpa, eles perdem o poder sobre você.
O demiurgo, o sistema arconte, só existe em oposição e só funciona através da sua energia e do seu consentimento. A vida travada é o resultado de consentir em ser a bateria da simulação, vivendo de acordo com as regras dele. A vida destravada é a consequência de você recuperar a sua soberania energética. Isso começa quando você para de reagir aos estímulos da prisão, o medo, a culpa, a raiva, e começa a agir a partir da sua gnose interna, lembrando-se, a cada momento, de que você não é este corpo, você não é esta mente programada. Você é um fragmento da fonte verdadeira, lembrando de si mesmo.